Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React aqui no nosso canal. Ontem à noite o Palmeiras não fez lá uma grande partida, mas foi o suficiente para vencer o Ceará por 1-0 lá no Castelão. O Castelão agora virou salão de festas do Palmeiras. Já ganhamos do Fortaleza lá, ganhamos do Ceará, falta ganhar do tal do Maracanã, pode trazer a taça de campeão cearense para o Palmeiras. Jogo chato, jogo difícil, mata-mata, né? Copa do Brasil. Calor, muito calor, como sempre lá em Fortaleza. Gramado muito ruim. E não vou nem falar como sempre, porque estava pior do que costuma ser o gramado do Castelão. E uma dificuldade que, na verdade, não foi tão dificuldade assim, que foi o comportamento do adversário. Primeiro, deu muita porrada, jogo muito físico, até aí ok. Mas eles se perderam no mental. Eles se incomodaram demais com a arbitragem do Rodrigo de Lima, que para mim fez uma arbitragem com critério. Não foi boa, mas foi com critério. Ele errava para os dois lados do mesmo jeito, ou acertava, porque depende do que você espera. Sabe aquela coisa de não dar faltinha? Beleza. Só que ele não estava dando nada. Inclusive, algumas faltas, até grosseiras, ele deixou de dar. Mas eu prefiro assim do que cara que fica marcando tudo e picotando o jogo e dando faltinha, né? Talvez seja por isso que o Ceará ficou tão bravo. Eles queriam que picotasse o jogo mesmo. O jogo fluiu, seguiu, foi pegado, foi renhido e eles ficaram muito nervosos. Eles perderam a concentração no jogo e eu acredito que isso facilitou a tarefa do Palmeiras. E foi exatamente num momento de desconcentração do time do Ceará que o Palmeiras chegou ao gol. Se vocês se lembrarem, tem um lance de falta que eles reclamam muito, um pouco antes do lance do gol, da falta em cima do Lucas Evangelista, que gera o gol. E a falta em cima do Lucas Evangelista foi escandalosa, foi uma tesoura por trás ali, feia. E talvez por isso, né? O juiz não dava qualquer coisa, aí os caras do Ceará falavam, então vou entrar arregaçando. Aí davam tesoura. O tal do Pedro Henrique estava descontrolado, né? Então, talvez seja o caso desse juiz rever um pouco o jeito dele apitar, se bem que quem se sentiu prejudicado foi o Ceará, o Palmeiras entendeu o critério do juiz. Eu acho que faltou isso, na verdade. Faltou o Ceará entender o critério do juiz e seguir jogando. Eles resolveram se revoltar e pagaram o preço. O Palmeiras venceu no Castelão. Vamos ver o que o Abel Ferreira disse depois do jogo à imprensa. Fala, Abel, tudo bem? Fala, Abel. Boa noite. Prazer estar falando com você mais uma vez. Na última vez que o Palmeiras esteve aqui para enfrentar o Fortaleza, o Everton tocou num assunto que eu considerei muito relevante, né? Comparando, por exemplo, jogar na altitude, uma realidade, por exemplo, para clubes da Libertadores, da Sul-Americana, e jogar aqui na Arena Castelão, muito quente, muito abafado. Queria que se você concorda, né, de fato, com as declarações do Everton, se logo abaixo, né, digamos, uma escala de hierarquia de dificuldade, jogar na altitude ou jogar aqui na Arena Castelão. E queria que você falasse também, num intervalo muito curto, de aproximadamente 10 dias, você enfrentou Ceará e Fortaleza. Qual foi a diferença de preparação? De característica do time do Vojvoda para hoje característica do time do Léo Condé, claro, considerando as circunstâncias de que hoje era uma partida eliminatória, né, 180 minutos, contra o Fortaleza valia 3 pontos. Boa pergunta. Primeiro dizer-te que o tempo de viagem para La Paz e para Fortaleza é o mesmo. Para terem uma noção, o tempo de viagem para La Paz, de São Paulo, para Fortaleza, é exatamente o mesmo. E depois tu tens que lidar com o adversário, e já vou falar, fizeste uma pergunta dos dois, do adversário, que já não perdi em casa aqui de agosto do ano passado, acho. Foi campeão cearense, certo? Acima disso, 2 dias de preparação só que nós tivemos, e o Ceará teve 3. Viagem em cima disto, e depois o lado do clima, que é extremamente difícil jogar aqui.
porque vocês viram, não só nós, mas o nosso adversário que é daqui, chega ao final do jogo sofrido porque lutaram e é sempre muito difícil jogar aqui. E nós conseguimos, eu muitas vezes aqui ajusto a parte tática em função daquilo que é o desgaste físico dos atletas. Há uma preparação tática dentro do tempo disponível que nós temos para jogar em La Paz, para jogar em Fortaleza. Não quer dizer que nós já fiz isso aqui e perdemos, mas uma equipa extremamente competente, muito bem treinada. Apesar de não ser equipa... É legal ele falar do preparo tático, levando em conta o cenário, né? O que ele quer dizer com isso? Eu poderia fazer uma preparação tática para esse jogo de um jeito, mas como a gente estava muito cansado, viagem, tempo curto de preparação, eu tive que adaptar a estratégia para que os nossos jogadores não tivessem que correr tanto. Então, até nisso o Abel tá ligado, né? Não é simplesmente falar assim, agora vocês têm que correr, o melhor jeito de ganhar esse jogo é correndo. Não dá. Vamos fazer uma estratégia onde possa poupar o físico dos jogadores, senão eles não vão aguentar o segundo tempo. Equipas com um modelo de jogo parecido, mas são equipas que dominam muito bem, cada uma a sua ideia. Uma equipa que tem ali um trio no meio campo, um número 5, um volante muito criativo, né? Onde rodam e trocam de posições e conseguem expor muitas vezes os dois laterais ao mesmo tempo e empurrar o adversário para trás. O treinador do adversário meteu, como nós costumamos a dizer, a carne toda no assador para tentar fazer um golo com 2 centravantes e um falso ponta centroavante, mas 2 equipas competentes, com 2 bons treinadores, um estrangeiro que é o Vovodja e este que é brasileiro, que fez um trabalho espetacular, já subiu o Ceará, o ano passado, há 2 anos já tinha subido também outra equipa. É sempre muito difícil jogar aqui, passamos muitas dificuldades, o adversário encostou-nos atrás, houve ali um ou outro período na segunda parte que conseguimos ter bola, mais do que tudo para respirar e descansar para depois ter discernimento para tomar boas decisões, tá mas vendo? É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo, adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois, mas 2 equipas muito competentes e sobretudo o Ceará, que foi com quem nós jogámos, já não perdia aqui em casa há muito tempo, tinha essa motivação extra e nós com sabedoria, com esperteza, com inteligência, mesmo trocando alguns jogadores porque era preciso, nós conseguimos nesta primeira parte sair daqui com uma vantagem de um golo. Está tudo em aberto e nós vamos preparar quando vier o jogo de ida em nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Quando ele fala, porque o clima, porque é abafado, porque é longe, porque não sei o quê, cara, tem que jogar, né? O Fortaleza está longe dos grandes centros, onde tem a maioria dos clubes do futebol brasileiro. O Fortaleza tem que viajar muito mais do que nós. Só que ele não sente tanto a mudança de clima, porque na casa deles é onde o clima é mais difícil. Cara, isso faz parte de jogar um campeonato com 20 clubes, cara. Você vai jogar no Porto Alegre, onde é mais frio, você vai jogar em Curitiba, onde é mais frio, se bem que não tem Curitiba esse ano. Você vai jogar no Nordeste, onde é quente pra caramba. No Campeonato Paulista, a gente vai jogar no interior, que é quente pra caramba. O problema do Castelão, além de tudo, segundo os jogadores, é que é abafado. Depois que colocaram aquela cobertura no estádio, parece que fica, além de quente, abafado. Pô, o Fortaleza joga todo jogo lá, cara. Sabe? Então, não deve ser fácil para eles também. Então, eu acho que não tem que reclamar disso. Agora, do gramado que eu acho que tem que bater. E tem que bater muito. Porque o gramado do Castelão, pô, parecia anos 80. Palmeiras, a gente brincou ontem na transmissão. Palmeiras ganhou em solo lunar. Aquela bola, por exemplo, que o Everton rebate, você vê que ela explode no peito dele, depois que ela quica no chão ali, numa irregularidade. É muito difícil, cara, sabe? No nível de profissionalismo que a gente tem no futebol hoje,
Não dá mais para aceitar esse tipo de terreno como a gente aceitava nos anos 80, nos anos 90. As coisas evoluíram, então dá para cobrar uma melhoria. Ah, mas não pega sol porque o estádio. Então põe sintético. Põe sintético. Qual é o problema de pôr sintético? Põe sintético. Boa noite, Abel. Alisson, TV Editora Dinâmica. Qual a importância da vitória a vitória de hoje, tendo em vista que o Ceará estava a 25 jogos sem perder em casa 25. E o Palmeiras vai para 17 jogos sem perder fora de casa? A última derrota, se não me engano, 4 de novembro contra o Corinthians, né? Qual a importância para o seu elenco, tendo em vista a sequência de partidas e os jogadores que estão sendo trocados constantemente? Qual a importância desse resultado? Olha, primeiro é bom que os nossos jogadores todos entendam que quando o treinador troca é porque confia neles. E era um jogo muito importante hoje para nós, um jogo de prestígio, um jogo que vale passagem à próxima eliminatória, é a Copa do Brasil, que o Palmeiras já não ganha já há algum tempo, vindo de uma derrota que na minha opinião foi, ser injusta ou não, mas foi dura, porque perdemos o último jogo em casa há 3 dias, de forma dura e na minha opinião injusta, mas o futebol muitas vezes é assim, é penalizador, porque quando tu tens que as fazer, mas uma grande equipa tem que dar resposta logo a seguir e era importante. Eu não acho injusta, desculpa interromper o Abel, eu não acho injusta. Injusta seria se fosse roubado. O Bahia não ganhou roubado do Palmeiras, o Bahia ganhou na bola, né? Soube se defender, soube sofrer, foi lá e fez o gol. Então, para mim, a vitória foi justa. O que a gente pode falar é que talvez ela não reflita o que foi o jogo, mas falar que foi injusta, acho que não. Portanto, nós virmos aqui, mesmo trocando alguns jogadores, dar uma boa resposta, eles sabem que eu confio neles, mas é uma vitória que nos mantém naquilo que é a nossa normalidade, jogar em cada jogo, competir para ganhar, e hoje conseguimos, mesmo sofrendo um pouquinho, conseguimos levar daqui uma vitória e uma vantagem nesta primeira parte desta eliminatória. Eu queria que ele falasse do comportamento do time do Ceará. Talvez ele não fale, porque talvez ninguém pergunte a respeito. Ou talvez, se alguém perguntar, talvez ele não fale por falar, falo do meu time, não do time dos outros. Mas que comportamento idiota teve o time do Ceará em relação à arbitragem, principalmente seu Pedro Henrique. Queria muito que alguém perguntasse. Abel, boa noite, Renato Manso, futebolês. O Palmeiras no segundo tempo chegou talvez com uma grande chance com o Paulinho ali aos 27 minutos e, de forma geral, foi um jogo muito mais de defesa do que de ataque. Eu queria saber se isso foi uma decisão sua da comissão técnica, se era uma coisa já planejada ou se foi uma situação imposta pelo jogo. O Palmeiras, com até um elenco muito mais qualificado do que o Ceará, por exemplo, poderia ter atacado mais, na minha visão. Não sei se você concorda com isso. Por isso que eu lhe pergunto, foi uma escolha ou foi uma imposição da própria partida? Se me perguntam, o meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque na bola nunca. E a gente o põe ali direita, esquerda, sem tocar na bola. Mas é muito difícil, ainda para mais vindo jogar aqui no terreno deles, numa equipa que não perdia em casa há 25 jogos, para que tu saibas, né? Há 25 jogos, que foi campeã aqui do Cearense, uma equipa qualificada, uma equipa motivada, e jogando contra o Palmeiras, neste clima nós sabíamos, eu não conheço, mas tu és daqui, podes-me ajudar, eu posso estar enganado, muitas vezes estou, eu não me lembro de ver nenhuma equipa vir aqui, nem no Ceará, nem em Fortaleza, encostá-los nas cordas e andar o jogo todo a fazer-os correr, eu não me lembro. Portanto, eu quero que os meus jogadores façam isso, eu quero que os meus jogadores tenham bola. Viram aqueles períodos da segunda parte, nós conseguimos trocar ali, temos ali 10, eu queria que eles fizessem isso o jogo todo, porque se nós tivermos bola não vamos correr atrás deles. Isso só aconteceu depois das mexidas, depois dos 20 minutos do segundo tempo, porque até os 20 o Palmeiras estava devolvendo a bola para o Ceará. Felizmente do outro lado está uma equipa com um bom treinador, está uma equipa que tem a mesma vontade que nós, está uma equipa que se prepara. Se me perguntas, sim, o Palmeiras tem um elenco mais qualificado tecnicamente, mas isso não, por si só não é um fator só que vai
Tens a parte técnica, tens a parte tática, tens a parte mental e tens a parte física. E na minha opinião, hoje, acho que nos igualamos na parte tática, na parte técnica também nos igualamos, na parte física eu acho que o adversário foi melhor que nós. E sobretudo porque está habituado a jogar aqui. Sim, há um lado estratégico também em função daquilo que é a parte do clima e vir jogar aqui, que nós... Se ele falou que foi igual, e na física eles foram melhor, resta uma diferença: mental. E foi exatamente no mental que o Palmeiras ganhou ou que o Ceará perdeu. Nós ao longo do tempo fomos aprendendo, mas essa eu não te posso dizer, senão estou a dar uma parte daquilo que nós fazemos, mas em La Paz houve um lado estratégico que às vezes funciona e que às vezes não funciona, porque também já perdemos aqui. Boa noite, Abel. Olá. Joyce Rodrigues, Portal Futebol Cearense. Você vem de uma sequência grande de jogos fora de casa, né? Você teve uma sequência de 3 jogos, Inter, Fortaleza e Bolívar, e você conseguiu ganhar esses jogos. Você inicia agora uma nova sequência de jogos fora de casa, Ceará, você vai jogar contra o Vasco e vai jogar contra o Cerro Porteño. Você vem conseguindo conquistar as vitórias fora de casa, conseguindo impor. Ao que você acredita essa imposição do seu time fora de casa? Não, nós procuramos, quer em casa, quer fora, que manter um padrão similar, mas nós sabemos que quando jogamos fora, os adversários têm a energia dos seus torcedores, como vocês viram aqui hoje, que puxa, que empurra, e essa energia é vital para ajudar uma equipa. Mas a verdade é que este ano temos conseguido bons resultados fora de casa. Em casa andamos um bocadinho mais oscilantes. Primeiro jogo que empatamos com o Botafogo, e que se calhar esse jogo, na minha opinião, merecíamos perder, e nós empatamos com o Botafogo. E neste jogo com o Bahia, depois de analisar o jogo, depois de ver as oportunidades que criamos, não merecíamos ter perdido. Acho que foi demasiado penalizador por aquilo que criamos. Acho que o empate já seria um bocado injusto, mas o futebol é assim. Não sei explicar. Nós preparamos os jogos da mesma maneira, e como eu vos digo muitas vezes, seja onde for, seja contra quem for, joguem jogar para ganhar. Essa é a nossa filosofia e é isso que nós procuramos fazer em todos os jogos. Umas vezes vai dar para ganhar, outras não. É assim que funciona. Boa. Então é importante o Abel falar isso. Ele, na preparação do time, ele não leva muito em conta a parte se é em casa ou fora, porque ele entende que os jogadores estão preparados mentalmente para suportar a pressão quando é fora de casa. O que parece que não estão preparados para suportar a pressão dentro de casa, ou que esperam que tivessem mais apoio, que não estão tendo, porque a atmosfera do Allianz Parque, de uns tempos para cá, não está a mais favorável possível, e a gente falou bastante sobre isso na live de segunda-feira, no Verdades ao Vivo. Você pode procurar aqui no nosso canal, que a gente debateu bastante esse tema. Então, e de fato, né, você leva em conta se é em casa ou fora de casa? Talvez o que você possa levar em conta na hora de fazer uma estratégia, de elaborar a estratégia de jogo, eles vão vir para cima, ou eles não vão vir para cima. Quer dizer, jogando fora, eles vão vir, vai ter mais espaço. Mas é o mesmo raciocínio se você jogar, por exemplo, dentro de casa, contra um time que precisa do resultado. Qual é a premissa? Eles vão vir para cima. Então, não interessa se é dentro ou fora de casa. Interessa se eles vão dar espaço para a gente ou não vão dar espaço para a gente. E aí, sim, estabelecer uma estratégia. Então, o fator casa não necessariamente é o predominante. E a gente vê muito isso em vários times. Quando eu estou preparando o pré-jogo, eu costumo separar 5 ou 6 escalações dos últimos jogos para ver qual está sendo o padrão de escalação do time adversário. E aí, em muitos times, eu vejo exatamente isso. O cara escala de um jeito em casa e de outro jeito fora. Não importa. Em casa de um jeito, fora de outro jeito. O Abel não tem esse padrão. O Abel, me parece que ele pensa muito mais em
vou ter espaço, não vou ter espaço. E me parece muito mais lógico. Boa noite, Abel. Prazer falar com você. Robson Nogueira, da Rádio Bate Fundo Esportivo. Você deve estar de saco cheio de tanto ouvir essa pergunta, mas eu não posso deixar de fazer. A CBF continua procurando um técnico para a seleção brasileira. Se de repente você recebeu o convite, você aceita o desafio? Sim ou não? E por quê? Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Obrigado, Abel. Tá bem? Boa noite a todos. Eu gosto da forma como os jornalistas cearenses fazem as perguntas, e são perguntas inteligentes na maioria das vezes, principalmente quando eles falam de bola, né? Mas mesmo esse último aí que resolveu falar de especulação, fez a pergunta de um jeito sagaz, né? Eu gosto, eu prefiro assim, é mais humano, parece mais honesto do que a gente vê nos jornalistas aqui de São Paulo, né? Que os caras sempre jogam uma casquinha de banana disfarçada, sabe? Aquela coisa... É muito feio, né? Os jornalistas cearenses, se eles vão colocar um entrevistado numa situação difícil, eles não disfarçam, ó, é isso aí mesmo, né? E sem rodeio, sem parecer amiguinho. Eu gosto, eu prefiro assim. Uma entrevista curta, até, aliás, tem sido padrão recente, entrevistas de no máximo 15 minutos, essa de hoje teve 11 minutos. Está mudando, né? O padrão do Abel, talvez, assim, certamente isso é dirigido. Não é coincidência que de uma hora para outra, as entrevistas que duravam 25, 30 minutos, tenham passado a durar 15 e não passa de 15 nem a pau. Né? Parece que isso é dirigido, parece que isso foi uma determinação. Ó, chega de entrevista longa. Né? E aí, como o Abel já sabe que a entrevista vai ser mais curta, então ele está sendo mais resumido, mais direto nas respostas e não está soltando tanta coisa. E ele não está se permitindo aquelas longas divagações que ele costumava fazer até o ano passado. É uma pena, eu gosto muito desses conteúdos dele, quando ele está mais soltão, assim. Mas, por outro lado, essas entrevistas mais objetivas, elas tendem a ir mais direto ao ponto, a gente consegue captar melhor as ideias, sem muitas viajadas, né, que o Abel costumava fazer. É isso aí, rapaziada. Mais uma vitória do Palmeiras, então. 8 vitórias em 9 jogos. Acho que está um desempenho excelente, com o time ainda se acertando, e eu sigo com a impressão que ainda tem espaço para evoluir, e o único problema dessa evolução está sendo a iminente saída do Estevão. Você tem que preparar o time com o Estevão para uma competição muito importante, que é o Mundial, e depois você vai perder o Estevão. Então, toda essa preparação, contando com o Estevão, você perde, porque você não tem mais um jogador único, que é o Estevão, que é certamente o melhor jogador do elenco do Palmeiras hoje. E aí vai ter que se virar sem ele. E tem peças muito boas para remontar um time sem o Estevão. Claro que você não repõe o Estevão, você não repõe o Hendrick, não consegue. Mas você consegue montar time forte com um elenco forte que tem o Palmeiras. E o Abel está conseguindo fazer isso, mas tem essa dificuldade de
tentar ensaiar o time de um jeito para depois ter que jogar esse jeito fora, porque sem o Estevão não vai funcionar. Trabalho do Abel, faz parte do trabalho dele, ele que se vire. Domingo, mais jogo, Palmeiras e Vasco em Brasília, campo neutro. Mando do Vasco, o Vasco vendeu a renda, então o jogo foi para Brasília. Então, imagino que o clima do estádio esteja neutro. Tem muito vascaíno em Brasília, mas também tem muito palmeirense. Então, eu imagino que vai ser meio a meio. E a gente sabe que clima entre as torcidas de Vasco e Palmeiras é sempre tranquilo. Então, vai estar todo mundo junto e misturado ali nas arquibancadas do Mané Garrincha. Então, vai ser interessante de ver. E a gente, claro, espera mais uma vitória do Palmeiras. Valeu, turma. Vem com a gente. Domingo a gente transmite. O Anderson narra, eu comento. A gente espera. Aliás, nossas transmissões estão crescendo cada vez mais, a audiência crescendo cada vez mais, sinal que vocês estão gostando e a gente fica muito satisfeito com isso. Então, vem com a gente no domingo. Até a próxima. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.